Vim aqui no início do vídeo agradecer ao professor por ter permitido o uso do vídeo para explicação e apresentação do nosso trabalho, que tem como tema computação forense e criminalística. Depois dessa breve apresentação, fiquem com o vídeo. In a case that terrorized the central U.S. for decades. Investigators believe the BTK killer may have had more victims than we first knew. Emily Aketa now and what they found in his backyard this week. He's known as the BTK killer, or bind, torture, kill, who in 2005 admitted to brutally murdering 10 people near Wichita, Kansas. I had many, what I call them, projects. But tonight, investigators say 78-year-old Dennis Rader could be responsible for 2 more killings. Do you think the number could be even higher? It's not out of the realm of possibility. Oklahoma's Osage County Sheriff's Office recently unearthed new evidence at the serial killer's former home, including victims' personal effects. There are pantyhose that are tied in a knot. Investigators believe Rader used those pantyhose to bind a victim's hands or feet together. Perhaps, they say, Cynthia Kinney, a 16-year-old who was last seen at a laundromat in Pawhuska, Oklahoma in 1976. Rader writing in a journal entry around the same time that laundromats were a good place to watch victims and dream. We read from cover to cover his journals, and he left all kinds of clues in there. Rader's daughter has been volunteering as an active agent. Carrie Rawson even visiting her father for the first time in 18 years as part of those efforts. Was there anything that you wanted to get off your chest after nearly 2 decades? I could have gone in there sad. I could have gone in there, shell-shocked. But I went in there very focused on trying to get answers for Cynthia Kinney's family. Authorities say advancing DNA and GPS technology has helped progress their multi-agency investigation, but they also continue to receive tips, even following up on a new lead today. Rader's attorney is not commenting tonight. Por 3 décadas, ele foi uma sombra, um fantasma que assombrou o Kansas, nos Estados Unidos. Ele se auto-intitulava BTK, amarrar, torturar, matar. Dennis Rader tirou a vida de 10 vítimas confirmadas e desaparecia sem deixar pistas tangíveis. A polícia corria contra o tempo, mas o caso gradualmente esfriou, tornando-se um dos mais frustrantes mistérios criminais da história americana. Até que, em 2005, o próprio fantasma decidiu se comunicar. A comunicação veio na forma de uma pergunta, enviada para uma estação de televisão local. O BTK pode se comunicar com vocês através de um disquete e se manter seguro? A polícia, é claro, respondeu que sim. E o disquete chegou. Dentro dele, uma única mensagem de texto. Para qualquer pessoa, era apenas uma carta digital, mas para os peritos em computação forense da época, era uma mina de ouro. Os investigadores não leram apenas o texto. Eles fizeram uma autópsia digital do arquivo. Eles examinaram os metadados, que são literalmente dados sobre os dados, e escondido nesse espaço invisível a olho nu estava a assinatura digital do assassino. O primeiro nome, Dennis, a instituição a qual ele estava vinculado. Esse foi o elo crucial. Esse pequeno descuido, uma falha em apagar seu rastro digital, levou os investigadores diretamente a Dennis Rader, um homem comum, presidente de sua associação de bairro, e confessou todos os crimes. Mr. Rader, I need to find out more information. On that particular day, the 15th day of January, 1974, can you tell me where you went to kill Mr. Joseph Otero? I think it's 1834, Edgemore. All right. Can you tell me approximately what time of day you went there? Somewhere between 7 and 7:30. This particular location, did you know these people? No, that's no, that was part of my, I guess my what you call fantasy. These people were selected. All right, so you... O caso BTK é um marco. Ele demonstra de forma cristalina e dramática uma mudança do paradigma na investigação criminal. Não foram impressões digitais, testemunhos oculares ou balística que o prenderam. Foi uma evidência puramente digital. Ele marca a transição para uma era onde o crime deixa um rastro de bits e bytes. E a disciplina que surgiu para seguir esse rastro é a computação forense. Mas vamos além da ideia simplista de recuperar arquivos deletados. A computação forense, também conhecida como forense digital, é uma ciência aplicada. Seu objetivo primordial não é apenas encontrar informações, mas fazê-lo de uma maneira que essas informações sejam admissíveis e válidas em um tribunal de justiça. É a interseção perfeita e rigorosa entre o conhecimento técnico,
profundo da ciência da computação e os procedimentos meticulosos exigidos pelo sistema legal. E essa não é uma área de nicho, é um mercado em explosão. Projeções do Grand View Research indicam que ele atingirá a marca de 18 bilhões de dólares até 2030, com um crescimento anual de mais de 12%. Este número não é apenas um indicador econômico, é um sintoma de uma transformação social profunda, a migração massiva de atividades criminosas para o cyberspace. Seja um roubo de identidade, uma fraude bancária, um caso de espionagem corporativa ou um crime violento que teve seu planejamento ou execução facilitada por ferramentas digitais. A forense digital é chamada a cena. A história da computação forense é uma corrida armamentista tecnológica constante. Começou nos anos 80, lidando com crimes de sistemas corporativos grandes e isolados. A cada salto tecnológico, entretanto, os criminosos se adaptam e a forense digital precisa se reinventar, desenvolver novas tecnologias e novas metodologias para não ficar para trás. O caso BTK nos mostrou o que? O cerne, o conceito da computação forense. Mas para entender o como, a forma, para desvendar a caixa de ferramentas e os processos meticulosos que transformam um dispositivo apreendido em uma prova judicial sólida, precisamos entrar no laboratório. O caso BTK parece simples em retrospecto. Um disquete, um arquivo. Mas o processo que levou daquele disquete à condenação é o mesmo em sua essência usado hoje nos casos infinitamente mais complexos. É um processo cirúrgico, onde um erro, um passo em falso, pode contaminar a evidência e inviabilizar toda a investigação. Esse processo é estruturado em 4 etapas fundamentais, sustentadas por princípios imutáveis. A primeira etapa é a identificação e aquisição. No caso BTK, a evidência era óbvia, o disquete. Hoje o cenário é muito mais complexo. Onde estão as evidências? No celular do suspeito, no notebook, em um servidor de e-mail na nuvem que pode estar fisicamente em outro país. E mais, existem dados voláteis como a memória RAM de um computador que contém informações cruciais como senhas protegidas, processo de execução e conexão à rede, mas se perdem irremediavelmente assim que o dispositivo é desligado. A captura desses dados exige velocidade e técnica especializada. Uma vez identificado o dispositivo, não podemos simplesmente ligá-lo e fuçar. Isso alteraria dados críticos, como datas de acesso. A aquisição é feita criando uma imagem forense bit a bit. É como se fosse fazer um raio-x perfeito, setor por setor, de todo o conteúdo do disco. Para isso, usamos dispositivos chamados write blockers, ou bloqueadores de escrita, que funcionam como um dique de contenção, permitem a leitura dos dados, mas impedem fisicamente que qualquer informação seja escrita ou alterada no dispositivo original. A integridade começa aqui. Aqui está a espinha dorsal jurídica de todo o processo, a preservação. Como provamos que a imagem forense que criamos é uma réplica fiel e inalterada do original? A resposta está na criptografia. Aplicamos funções de hash criptográfico como SH256 à nossa imagem. O hash gera uma sequência de alfanumérico única, uma espécie de impressão digital do arquivo. Se um único bit, a menor unidade de dados, for alterado na imagem, o hash resultante será completamente diferente. Assim, podemos provar perante o tribunal que a evidência que estamos analisando é exatamente a mesma que foi coletada do início. E junto disso temos a cadeia de custódia. Este é o registro minucioso de toda e qualquer pessoa que tocou na evidência física ou digital. Data, hora, local, motivo do acesso, assinatura. É um rastro de papel e assinaturas digitais que não pode ter lacunas. Se a cadeia quebra, se não se pode comprovar onde a evidência esteve e quem a manipulou, sua credibilidade é destruída. É como ter uma prova de DNA sem saber como ela foi coletada e armazenada. Agora, com a imagem forense preservada e certificada, chegamos ao cerne da investigação, a análise. É aqui que ferramentas poderosas entram em cena. Não é uma busca manual. Softwares como iPad e o Encase são usados para indexar milhões de arquivos, tornando-os pesquisáveis de forma rápida e inteligente. O que buscamos? Arquivos deletados, metadados. O que são metadados? Exatamente como no caso BTK, a data de criação, modificação, último acesso, autor, geolocalização em fotos, modelo da câmera, tudo isso é caracterizado como metadados. Histórico de navegação, cookies e e-mails, artefatos de aplicativos. O que é artefatos de aplicativos? Mensagens de WhatsApp, Telegram, registros de chamadas e etc. Tudo isso é artefatos de aplicativos. Evidências em espaços ocultos. Isso é nada mais nada menos do que as áreas do disco que não são alocadas. Ou seja, não tem nada posto ali. É simplesmente um lugar livre para colocar o que você quiser. Partições ocultas, que são pastas que você precisa ativar uma caracterização que se você apertar Alt vai aparecer lá, mostrar pastas ocultas. E até mesmo dados escondidos através de sei lá como é que fala isso. E até mesmo dados escondidos através de esteganografia, que é nada mais nada menos do que uma técnica usada para ocultar um arquivo um dentro do outro.
A última etapa é a que conecta o trabalho técnico ao mundo real do direito, a documentação e a apresentação. Um perito pode fazer a descoberta mais incrível, mas se não souber comunicá-la, é inútil. O relatório forense é um documento técnico, mas deve ser escrito com clareza para um público não técnico. Ele detalha a metodologia usada, as ferramentas, as descobertas e, crucialmente, as limitações da análise. A credibilidade do perito é tão importante quanto a credibilidade da prova. Vamos aplicar essa metodologia a um caso de complexidade astronômica que mudou o Brasil, a Operação Lava Jato. De busca e apreensão, prisão temporária, prisão preventiva, condução coercitiva e com mais de 70 fases autorizadas. Em 17 de março de 2014, a Operação Lava Jato teve início. O desafio aqui era de grande escala. Não era um disquete, eram petabytes de dados, milhares de e-mails, milhões de mensagens no Telegram e no WhatsApp, centenas de dispositivos móveis e computadores conectados. Quando falamos em ferramentas de investigação digital, a primeira é a busca indexada, aquela barra de pesquisa onde você digita palavras-chave como propina, pagamento, offshore, para encontrar rapidamente tudo o que está relacionado a esse termo. Depois, vem os filtros avançados, que permitem refinar a busca por tipo de arquivo, data ou até tamanho do documento. Outra função essencial é a análise de e-mails, que permite visualizar as conversas completas, organizadas em forma de threads. Ou seja, todas as mensagens e respostas ficam conectadas, mostrando o contexto da troca. E por fim, temos a recuperação de arquivos. É aquele momento em que o sistema mostra ícones de documentos sendo restaurados de áreas deletadas, como se estivesse trazendo de volta arquivos que alguém tentou apagar. O software iPad foi uma peça-chave. Desenvolvido pela Polícia Federal do Brasil, ele permitiu que os peritos realizassem buscas semânticas em milhões de mensagens simultaneamente, encontrando padrões e conexões que seriam impossíveis de ver manualmente. Recuperassem planilhas e documentos deletados que detalhavam valores e esquemas de corrupção, cruzassem metadados de diferentes fontes para reconstruir a cronologia exata dos eventos e analisassem backups criptografados de aplicativos de mensagem, convertendo conversas efêmeras em provas concretas. O princípio era o mesmo do caso BTK, seguir o rastro digital, mas a ferramenta e a escala era de outro mundo. A Lava Jato mostrou como a forense digital pode ser usada para desmantelar esquemas de corrupção sistêmicos e de alta complexidade. Um caso que mostra bem o poder da forense digital em escala global é o do Jeffrey Epstein. Nessa investigação, a análise de dispositivos digitais foi essencial para revelar uma rede internacional de exploração. Os peritos conseguiram extrair dados de várias fontes. Primeiro, dos registros de voo digitalizados do jato particular dele, o famoso Lolita Express. Depois, das agendas eletrônicas encontradas nos dispositivos, onde havia detalhes de encontros, horários e nomes importantes, e também analisaram os e-mails e documentos digitalizados que passaram por tecnologia de OCR, para que tudo se tornasse pesquisável. No fim, essa análise forense permitiu mapear toda a rede de contatos e correlacionar eventos, o que ajudou a construir a base de provas que sustentou o caso. A Lava Jato e o caso Epstein mostram a forense digital em seu ápice atual. Mas e o futuro? E se o BTK de amanhã usar criptografia quântica de fake para criar álibis ou criptomoedas anônimas? As ferramentas e ameaças estão evoluindo em um ritmo alucinante. O disquete do BTK ele representa um mundo digital quase ingênuo. Hoje, nos encontramos em um ambiente mais hostil e complexo para os investigadores. A fronteira da computação forense está sendo empurrada por três forças tecnológicas principais. Em primeiro lugar, as ferramentas estão se tornando cada vez mais especializadas e poderosas. Dispositivos como o Cellebrite, o FAD, são capazes de extrair dados de mais de 17 mil modelos de celulares, contornando bloqueios de tela e, em alguns casos, até mesmo contornando camadas de criptografia. Mas o grande desafio atual é a forense na nuvem. Dados não estão mais guardados nem confinados a HD guardado em uma escrivaninha. Estão fragmentados em vários servidores ao redor do globo. Investigar um caso onde envolve dados na nuvem significa lidar com jurisdições diferentes, aonde os dados podem estar em São Paulo, Virgínia, Estados Unidos ou até mesmo em Dublin, na Irlanda. Cada local tem suas leis de privacidade e proteção de dados de formas diferentes. Obter acesso legal a esses dados é um processo diplomático e burocrático muito complexo. Também dependemos da cooperação das empresas. A coleta de evidências depende dos mandados judiciais a serem servidos a gigantes como Google, Apple e Microsoft, que têm seus próprios prazos e protocolos. Também temos a fragmentação de dados. Uma única conversa pode ter vários pedaços armazenados em servidores diferentes, exigindo uma colagem digital complexa.
Bem, a segunda força, e talvez a mais transformadora de todas, é a inteligência artificial IA, junto com a Machine Learning, uma verdadeira faca de dois gumes. De um lado, ela traz avanços incríveis, mas do outro, levanta desafios enormes. Bem, pelo lado positivo, a IA é uma aliada fenomenal. Imagine você ter que analisar petabytes de dados, o equivalente a milhões de disquetes. É humanamente impossível. Algoritmos de IA podem processar logs de rede para identificar padrões de invasões quase invisíveis. Também podem realizar análise de sentimento e estereometria de milhões de e-mails para identificar autores ou detectar intenção fraudulenta. Também podem correlacionar automaticamente eventos de diferentes fontes de dados, e-mail, transações, logs de acesso, para construir uma linha do tempo de ataques. Mas pelo lado negativo, a mesma tecnologia é usada para criar deepfakes de áudio e vídeos hiperrealistas. Um deepfake convincente pode ser usado para chantagear, difamar ou criar até um álibi falso. O Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia dos Estados Unidos já realiza benchmarks para ferramentas de detecção de deepfakes, e é uma corrida armamentista constante. À medida que os detectores melhoram, os geradores também melhoram. A terceira força é a explosão de fontes de evidências. A internet das coisas transforma qualquer dispositivo em uma testemunha potencial. Em um caso na Alemanha, a análise do gravador de dados de evento de um Tesla foi crucial para determinar se um piloto automático estava engajado durante um acidente. Sua Alexa, sua Smart TV, seu fechador inteligente, todos eles geram logs que podem contar uma história. E não podemos esquecer as criptomoedas. Operações como a Darknet, que derrubou o mercado ilegal Alphabay, mostraram que, embora o blockchain do Bitcoin seja pseudônimo, não é totalmente anônimo. Peritos especializados em criptoforense conseguem rastrear transações na cadeia de blocos, agrupar carteiras e, quando conseguem associar a carteira a uma identidade no mundo real, podem desvendar fluxos financeiros inteiros de organizações criminosas. E todo este poder investigativo nos coloca diante de um abismo ético profundo que a sociedade precisa enfrentar. O problema do algoritmo caixa preta e do viés. E se o IA sinalizar alguém como suspeito? Como o perito irá explicar ao tribunal por que IA chegou a essa conclusão? Se a lógica do modelo Machine Learning é complexa demais para ser compreendida. E pior, se os dados usados para treinar esse IA forem enviesados, por exemplo, com base em raça ou gênero, a IA irá perpetuar e até mesmo amplificar esses viés, levando a investigações tendenciosas. A transparência algorítmica é um desafio técnico e ético enorme, a lacuna de capacitação. Nosso sistema de justiça, por natureza, é lento e cauteloso. Juízes e advogados, em sua maioria, não são especializados em tecnologia. Como eles podem julgar com prioridade a validade de uma prova se não entendem os conceitos fundamentais como hash, criptografia de ponta a ponta e blockchain? É urgente uma capacitação massiva do sistema judiciário para que ele não se torne obsoleto perante a complexidade dos crimes modernos. Do disquete do BTK ao smartphone de hoje, a essência permanece a mesma, a busca pela verdade. O que mudou foi a escala, a complexidade e a urgência. O método científico, a coleta controlada, a análise produzível e a documentação transparente continua sendo a nossa âncora em um mar de dados em constante mudança. A tecnologia é a ferramenta, mas o rigor é a base. O futuro será moldado, não apenas por tecnólogos, mas por um diálogo constante. Um diálogo entre peritos, legisladores, juristas e a sociedade para responder uma pergunta fundamental. Em um mundo onde tudo deixa rastro digital, como usaremos esse poder incrível para promover a justiça, sem sacrificar as liberdades e a privacidade que são a base da nossa sociedade?